Eu era um homem brabo. Homem não chora. Vira homem, rapaz. Né? Se caía, ralava o joelho, a cara, perdia quase uma orelha. Aí, homem não chora, rapaz. Hoje eu falo o contrário, meu filho. Chora, meu filho. Dói mesmo, a vida é assim, cara. Tem que chorar, ué. Mas vai ficar deitado, sentado ou vai levantar? Na minha casa, você sabe lá, na roça, na montanha, javali são os animais domésticos. Meus filhos têm uma ladeirinha. E um dia, eu saí da escada da minha casa, eu olhei no morro, a radar deitado no skate assim, ó, de peito. Quando eu falei assim, queridos, ela já tinha soltado já. Meu irmão bateu assim, mas ralou aqui, nariz, olho, ralou tudo. E eu vi toda a cena assim, ó. Se eu tivesse com vídeo, eu ia entrar naqueles vídeos cacetada todinha. Porque, meu irmão, eu olhei para ela, mas ela ralou. Eu falei assim, Senhor, tirou toda a forma do rosto dela agora. Porque eu vi, sabe que você enxergar, pegar, quando ela já levantou, estava tudo branquinho. Quando ela correu, que chegou perto, estava tudo vermelho, ralado. E os gritos, meu irmão. Eu não falei, para de chorar nada. Porque se você guarda, acumula dores dentro de você. Deixa ela chorar, chora, filho. Porque quando o filho chora, quando a criança cai, o pai tem costume de dizer assim: não foi nada, não foi nada para a senhora que não caiu. Não foi nada, levanta, menino, seja homem, vai, pula. Mas não, o menino está ralado no chão, misericórdia. Se é você, eu duvido. Quando eu bati a moto, que eu quase quebrei todas as minhas costelas, que eu caí no meio do mato, que eu estava assim, chegou uma mulher e falou assim: tá tudo bem, levanta. Eu faço isso, querido, porque eu não sei pregar muito sério, eu até sei, mas é de fato, é verdade. Quantas vezes você caiu, você está sentindo dor, aí eu posso falar assim: vai chorar, cara. Não, chora, põe para fora a sua dor. Porque José chorou. Um coração quebrantado recebe de Deus o consolo. É Salmo 51, verso 17. Se puder pôr, deixa aqui. A esperança está em Deus. Não, é Salmo 51, verso 17. A esperança está em Deus, diga amém. Eu vou ler de novo. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. E o coração quebrantado e contrido não desprezará, ó Deus. Olha lá, ó. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, rendido. E um coração quebrantado e contrido, o Deus não. Se você chorou, Deus não lhe desprezou. Se você chorar, Deus não te despreza. Tenha um coração quebrantado. Foi difícil, irmão. Passou pela dificuldade, ralou a cara, caiu, machucou. O pai ofendeu, a mãe ofendeu, o parente ofendeu. Ei, meu filho, se quebrante diante de Deus, porque Ele não vai te lançar fora. Diga amém. Quarto, escute, você que veio aqui, ajude as pessoas a vencer o medo. Nós estamos passando por um tempo desafiador. É no Brasil, é nos países, é nos Estados Unidos, é no Japão, é em vários lugares. E nós temos que estar posicionados em ajudar as pessoas a vencer o medo. Esse som está saindo aqui, por favor. Ah, está saindo aqui o som. Deixa eu tomar até. Oi. Acho que é.
Qual é o quinto ponto aí? 4. Vamos lá, rapidinho para terminar. Ajude as pessoas a vencer o medo. Olha o verso 20. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não. Vocês planejaram mal contra mim. Está saindo aqui em cima. Não tenham medo, diga amém. Não tenham medo, diga amém. Eu vou ler de novo o verso 20. Por isso, não tenham medo. Verso 20. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo. Qual que era o medo desses homens? O medo que agora o irmão vai se vingar. Sabe por que muitas vezes a pessoa que não quer falar com você, porque ela tem medo de você? Aquela pessoa que te machucou, aquela pessoa que te ofendeu, aquela pessoa que te traiu, aquela pessoa que te deixou. Porque ela pensa que você vai se vingar. Nesse tempo de dificuldade, nós precisamos dizer assim: não tenha medo. Não temas. Essa é a palavra que nós temos que usar hoje. Minha esposa, não tenha medo. Meu marido, não tenha medo. As coisas vão se ajustar. Nós temos que dizer isso. Nós não temos que ser aquele que traz mais problema. Nós temos que ser aquele que tem uma palavra de Deus. Nós temos que ser aquele cara: não tema, mano, vai dar certo, calma. Espere em Deus, confie em Deus, e o mais Ele fará. Tem que dizer isso para o teu filho. Os nossos filhos estão numa geração que nós, na idade dele, não passamos. Nossos filhos vai no combine, põe com máscara, ao álcool. Já faz parte da rotina da vida deles isso. Você acha que eles estão com medo? Eles não estão com medo. Mas dependendo do pai e da mãe, os filhos viram medrosos. Não pode ver uma barata, o menino corre, cara. Em casa, os meninos veem a aranha e falam assim: pai, olha a aranha. Quando eu vejo é uma mão a aranha. Eu faço assim: Fernanda, ó a aranha lá, mata lá, mulher. Quem mata a aranha na minha casa é minha esposa. Não é que eu tenho medo. Não tenho medo. Não me esqueça ela falando que ela matou a aranha. Quando ela bateu, virou 20. Pequenininha. O que é na minha casa? É tipo Jumanji na minha casa. Os animais surgem do nada lá. Minha esposa? Cobra, aranha, barato, isso aí. A gente ensina os filhos a não ter medo. Eu já fiz vários processos com a minha filha de vencer medo de coisas. Vários. Entrar na água, nadar, vários. Estou junto. Vamos lá, meu filho, pula, vai. Pula. Quando eu vejo, eu falo: para de pular. Porque já subiram e começa a pular do mais alto. Nós temos que ser aqueles que dizem: não tenha medo. Às vezes você está com um parente internado no Brasil, ou aqui, doente, ligue para ele. Eu tenho um amigo que estava internado agora, de Covid. Eu falei: eu sei bem que é isso, porque eu fui internado por Covid, vocês sabem isso, em maio. Fui para o tubo. E lá, eu confiava em Deus. Porque a morte não é o fim. Eu mandei mensagem para ele, falei com ele. Ele falou pelo deserto, vale. Eu falei: isso mesmo, mas não tem. Eu descrevi para ele: fica em paz, cara, tranquiliza, fica calmo. Até porque se morrer a dívida acaba. Tem tudo, tem vantagem e desvantagem, fica em paz. Fica em paz. Não, como vai ficar minha família? A sua mãe arruma outro, meu filho. Você acha que ela vai ficar moscando? Para ser bobo. Não espera nem esfriar o corpo. Você acha? Bobinho. Porque o ser humano, não é porque essa mulher não presta, não é isso não, gente. É porque o ser humano sabe se adaptar, readaptar. Você não pode ter
José falou duas vezes, no verso 19 e no verso 21. Não tenha medo. Asaf, não tenha medo. Meu filho, não tenha medo. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia e nem de medo, mas amor e moderação. O Espírito de Deus está sobre você. A presença de Deus está em você. Aonde quer que você esteja, a presença de Deus está em você. E aí José, que tinha uma autoridade. Ei pai, você é autoridade na sua casa? Sim ou não? Ei pai, você é autoridade na sua casa, sim ou não? Sim. Diga à sua família, não tenha medo. Tem dívida, diga para a esposa, não tenha medo, vai dar certo. Há uns 8 anos atrás eu sabia o que é ter uma conta de luz cortada. E falar para a esposa, não tenha medo com luz cortada é difícil. Mas eu disse, Deus é provedor, vai mudar a nossa história. Confia. E Deus mudou. Hoje eu pago a luz dos outros. Porque nós temos que confiar em Deus. Você tem que dizer, às vezes até para você mesmo, não tenho medo. Eu não estou falando para você não ser precavido, não se cuidar, não é nada disso em relação ao Covid. Estou falando no modo geral da sua vida. Você acha que a mulher não está atribulada? Se você não sabe se você fica no Japão ou se você vai embora, fica atribulado. A indecisão deixa seus filhos tribulados. Por quê? Não sabe onde fica. O que eu faço? Eu viro japonês, viro brasileiro, eu faço o quê? Eu estudo o quê? Eu vou para onde? Fica atribulado. Antes de meus filhos já, Deus falou comigo e já disse, é aqui que eu vou ficar, acabou. Brasil vai ser quando eu for para passear. Porque Deus está me pedindo na nação. E eu fiquei. Por quê? Meus filhos não têm dúvida, eles têm casa. Não estou falando de casa, quando eu falo casa, casa comprada. Mas eu comprei a casa para eu não ter relutância de voltar ao Brasil. Mas eles já sabem, tem que estudar japonês. Português já sabe ler, porque foi alfabetizado dentro de casa, minha esposa alfabetizou eles no português. Sabe ler e escrever, mas é japonês que está estudando. Tem que falar japonês, tem que escrever japonês, tem que responder japonês. E sofrer de meio, eu já falo de José logo. José, meu filho, era assim, assado. Aí ela falou um dia, eu não tenho amigo. Meu filho? Você tem. É que você ainda não aprendeu a construir. Calma. Tenha calma. Não tenha medo. Diga amém. Quinto, reconheça a soberania de Deus na sua jornada. Meu irmão, o que é soberania? Deus está acima de todas as coisas. E não é frase do Jair Bolsonaro, não. Deus está mesmo. Ele criou céu e terra, criou você. Ele viu você. A Bíblia diz que antes você via o ventre da sua mãe, já te chamava pelo nome. Ele te conhece. Ele te apontou. Você não é acidente de um casamento mal resolvido. Você não é acidente de uma camisinha furada. Você não é acidente. Deus te quis. Deus te quis. Deus te escolheu. E nós precisamos o quê? Reconhecer a soberania de Deus. Pode tudo não ir bem nas circunstâncias, mas tudo me vai bem. Porque eu sei que Deus, Ele é soberano. Não pense você que você é inimigo de Deus, a não ser que você viva no pecado. Porque pecado tem que se arrepender. Mas nós temos Deus sobre nossa vida. Você vem na igreja para ouvir de Deus, para buscar a Deus, para reconhecer Deus. Você entregou sua oferta, não é para os pastores nem nada, é para reconhecer Deus está aqui, para investir na tua obra, para que a igreja cresça. É por causa de Deus que nós estamos aqui. E Ele é soberano. Eu tenho que ligação do texto, do verso 20. Vocês planejam mal contra mim, mas Deus tornou em bem. É uma ligação direta com Romanos capítulo 8, verso 28. Coloca na lousa para mim aqui no retro. É uma ligação direta. Por quê? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles dos que foram chamados de acordo com o seu. Então sabemos que Deus faz o quê? Em quais coisas? Não, só em umas.
Em todas as? Para o quê, querido? Se você ama a Deus, as coisas que Deus tem visto, Ele está agindo. Agiu na vida de José. Aí ele chega e fala isso para os irmãos. Vocês tentaram fazer mal contra mim, mas Deus tornou isso em bem. Soberania de Deus. Quanto dentro, diga amém. Soberania de Deus. Deus não interviu quando foi jogado no poço. Deus não interviu quando ele foi lá com o Potifar enganado, com a esposa de Potifar. Deus não interviu quando ele caiu na prisão do Egito. Deus não interviu na concepção dele. Mas Deus tinha planos? Sim. Deus estava agindo? Sim ou não? É que o agir de Deus não é como você espera. Aprenda isso. Deus não tem que agir como você acha que Deus tem que agir. Não é da sua forma. Às vezes a gente fala para Deus, a gente pede para Deus, ora para Deus, e aí a gente acha que Deus vai fazer do jeito que a gente está pedindo. Ele pode até concluir do jeito que você está buscando em Deus, mas o caminho é do jeito dele. Tem gente que pede para prosperar. Aí Deus vai lá e dá uma ideia, a pessoa não aplica a ideia. Tem pessoas que pedem para a família houver um milagre. Aí Deus começa a botar a pessoa no deserto para tratar ela começa a achar que Deus não está agindo. Ué, então não agiu com José então? Foi a sorte do destino que ele chega a governador do Egito, concluindo assim a visão dele e o sonho dele quando ele tinha 15 anos. Foi um acidente do acaso? Então entenda a soberania, reconheça, Deus está no trono. Está difícil, pastor? Chore, busque a Deus, porque Deus está agindo para o seu bem. Deus está agindo para o seu bem. Se você não crê nisso, você não tem que crer mais nada. Porque hoje eu estou ministrando e pregando com força de espiritualidade. Por quê? Porque você tem que crer nisso. Porque senão Deus não é Deus. Não é soberano. Ou a gente se apega firme naquilo que Deus diz na sua palavra e cremos que tudo está colaborando para mim, que ama a Deus. Ou então você está tirando Deus do trono e está fazendo você Deus, pensando só no seu sofrimento, na sua dor. E isso é uma facilidade, tirar Deus do trono e botar eu. Porque a gente quer dar ordem para Deus. E Deus não vai fazer do seu jeito. Isso é uma boa notícia. Porque do jeito seu até hoje não deu certo. Põe no papel para mim e mostra do jeito seu deu certo. A mulher para comprar um sapato, meu irmão, ela sofre. Que é difícil escolher. E os homens preferem, não amor, vai você. Não, eu queria que você fosse junto. Não, vamos comigo, amor. Cara, realmente tu vai assim, feliz da vida. Aí, sempre Deus tem misericórdia comigo. Ela vira assim, amor, se você quiser sentar aqui e esperar. Aí, Deus interviu. Então pensa que a mulher vai acabar com o dinheiro dele. Não vai, meu filho, ela só quer a sua companhia. Mas a irmã diga amém. Fazer a libertação. Deus está. Seja gente boa, creia. Acredite. Deus é soberano. Ele está agindo, mesmo nas circunstâncias difíceis. Logo você vê seus irmãos entrando pela porta. Logo você vê a restituição da família.
Logo você enxerga o milagre de Deus, logo você vai ver isso. Você está crendo? Sexto, rapidinho. Console o seu povo. Console o seu povo. Você precisa ser essa pessoa. Tem algum aqui mãe de família? Aqui é mãe de filhos, esposa. Então, console seus filhos. Os pais, console sua família. Console seus irmãos. A Bíblia vai dizer no verso 21, por isso não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. Olha o consolo. Glória a Deus. Deus mudou a história de José para consolar a sua família, consolar seu casamento, consolar aqueles que necessitam de uma palavra. Esses homens estavam apavorados. Ele disse: fique em paz, não tenha medo, eu vou sustentar. Falta muitas das vezes, quando eu falo homens em Sérios 2, de ter essa autorresponsabilidade, de assim, calma, eu lhe amo, eu vou lutar por nós, eu vou lutar pela nossa família, eu vou lutar pela nossa casa. Falta nisso. Falta isso que está em José, que tinha todo motivo para dizer assim: ó, vocês vão ficar lá no fundo dos terrenos, perto do rio Nilo, lá onde não tem nada, vá cuidar da sua vida, vocês não prestam. Mas sabe o que ele vira para aqueles irmãos que odiaram ele? Fica calmo, eu vou sustentar vocês e os seus filhos. Falar da gente, a gente até fica mais feliz, mas quando fala dos nossos filhos, é uma plenitude da consolação. Porque todo mundo se alegra quando nossos filhos, eles são consolados por outras pessoas. Não é verdade? Quem aqui, quem gosta, não precisa levantar a mão, mas quem aqui que gosta que o irmão chega e fala: ah, que filho lindo, abraça, cuida dele ali um pouquinho. Todo mundo gosta. As mães então, que estão com os bebês no colo, pega para você ver só. Elas ficam assim, ó. Porque está consolando aquilo que é importante para ela, aquilo que é precioso para ela. E nós temos que ter essa responsabilidade bíblica, real, do que Deus está no trono, que nós temos que ser aqueles que consolam. A Bíblia diz: consolai o meu povo. A Bíblia diz que o Consolador viria sobre nós, que o Deus, o Espírito Santo Consolador, está sobre nós. Então você tem que consolar a sua casa. Diga amém. Trate bem, queridos, os seus irmãos. Trate bem a sua família. Trate bem quem está com você. Não espera para retribuir. Não espere, isso é meninice. Não espera. E também não faça esperando. Consolai. Consola, abraça, dá uma palavra de amor. Não fique com o coração endurecido. Console, faça como José. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Meu pai, você tem uma palavra de consolo. Você tem um pensamento, uma ideia, você tem uma pessoa, você tem um coração que pode te consolar. Diga amém. Sétimo, seja generoso. Ele diz isso: agora pois não tem mais, verso 21, eu vos sustentarei, a vós e vossos filhos. Olha aqui, doar algo, abençoar a vida de alguém. Você não acha que você deveria enviar umas ofertas para a África? Não, pastor, mas eu estou precisando. Meu filho, às vezes tem um irmão do lado aí, que hoje está sem o dinheiro do almoço e quer que você pague. Tenha um coração generoso. Jesus disse assim: dá a quem te pede. Graças a Deus eu não tenho problema com isso. Ser generoso é ser alegre, ser feliz. Eu dou, olha, o que eu dei de gravata já, gente, que eu já dei de coisa, eu já dei carro. E aí eu fico vendo, às vezes chega um irmão do nada e fala assim: pastor, eu queria dar esse relógio para o senhor. Eu falo: arigatô.
Porque é a expressão de generosidade. Não é que eu não gosto, não gosto muito, até uso. Mas é que eu fico assim, rapaz, receber as coisas, todo mundo chama, passou ladrão, já fico, receber as coisas é difícil. Aí um dia, uma pessoa importante para mim falou assim: você tem que ser bom recebedor. Você é bom para dar, não é bom para receber? Aí foi difícil aquilo. Minha esposa sabe a resistência que eu tenho. Aí tem gente para dar oferta, eu devolvo a oferta. Amém, recebi, glória a Deus, varão. Agora eu te abençoo também e dou de volta. Quem anda comigo sabe. Ser generoso estabelece geografia. Ser generoso traz tranquilidade. Ser generoso faz com que você seja uma agradável, abençoadora. Poxa, aí você vê uma camisa lá, essa camisa é legal, hein? Vem o pastor na sua cabeça, compre e dá para ele. Mas pode ser isso. Às vezes eu estou andando, aí eu vejo um tênis, cara, esse tênis vai ficar legal no pé da minha esposa. Aí eu olho o preço. Esse não vai ficar muito legal não. Olha o outro, esse vai ficar legal. Aí eu vou lá e levo para cá. Sabe quanto? 2.000, 2.500, 3.000. Quando eu chego, ela e fica feliz da vida. Nós temos que ter generosidade. Quantos não digam amém? Vou terminar aqui. 8º. Escute. Deus vai intervir nas suas situações. Deus vai intervir. Eu acho incrível, porque a gente pode até acabar com um texto no final de Gênesis, com a morte de José e ele no caixão. Mas de certo, o que ele fala é uma esperança. Olha só, no verso 24, José está dizendo assim, ó: antes de eu morrer, José disse aos irmãos, olha o que ele disse: estou à beira, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará dessa terra. Não é para eu pegar esse texto e falar assim: olha, eu vou sair do Japão para o Brasil. Não tem nada a ver. Porque mudar de geografia, nada interfere quando as coisas dentro de você não mudam. Se você não muda aqui, você não muda no Brasil. Você saiu do Brasil, achou que ia mudar aqui, não mudou aqui. Aí até piorou. Quando eu falo de Deus certamente virá auxílio de vocês e te tirará dessa terra, não é que José está falando tão somente da gente, está falando da terra que Deus escolheu, ele está falando do centro da vontade de Deus, ele está falando do lugar aonde ele sabia que o povo ia habitar, e ele disse para tirar até os ossos dele do Egito. Se ele quisesse ter saído, ele tinha saído, porque ele já não era mais escravo, ele era governador, ele poderia sair. E olha, sem nenhum sacrifício, ele podia sentar em cima da carroça, botar um monte de boi lá para carregar, e ele viajava todo o tempo para a terra que ele amava. Mas ele entendia que precisava ser o povo. Ele entendia que tinha um propósito de Deus. Ele entendia que tinha um momento certo, que tinha a hora certa, e que ele, vivo, não poderia sair ainda, porque não era tempo de ir. Mas ele sabia que Deus viria ao auxílio, que depois você vai entender que entra a escravidão. Depois no livro de Êxodo vai entrar já o faraó que se esqueceu das obras de José. E aí eles começam a escravizar o povo e maltratar o povo de Deus. E aí depois a gente vê Moisés libertando o povo do Egito e levando o povo para a terra prometida. Mas o que José está dizendo? Ei, vocês, eu estou à beira da morte, sou governador. Deus, não é porque eu sou governador que estou nessa posição, que te ajudo, que te sustento, para os irmãos dele, que vocês devem confiar, porque Deus é que pode vir ao seu auxílio. Escute, não é o pastor, não é o seu marido, não é sua esposa que vem de auxílio, é Deus que vem de auxílio à sua vida.
Independente se você está em família aqui hoje, é individualmente a forma que você se posiciona diante de Deus e a forma que você se comporta diante de Deus, a forma que você reage à palavra de Deus, vai definir a sua vida, não a vida da pessoa ao lado. Sou eu que preciso entender que Deus intervém em meu auxílio e me tira das circunstâncias difíceis. Esse homem sofrido, ele disse: Deus virá ao teu socorro. Sabe quem pode falar isso? Alguém que caiu na cisterna e não tinha ninguém. Alguém que foi extremamente rejeitado e jogado ao poço, que não tinha mais. O que ele tinha? Recebe uma corda no poço e ele pensa: vieram meu auxílio. Mas obrigado. Quando viram ele, pronta para ele ser amarrado e levado embora na frente dos seus irmãos. Eu imagino José amarrado, a caravana puxou ele e ele olhando para os irmãos. Meu Deus, eu ainda conheço algumas pessoas que saíram brigadas do Brasil, irmãos, com pai, com mãe. Talvez você é um José que olha para trás com ódio, que sente que não tem mais ninguém. Coração quebrantado. Quando eu decidi, por uma vocação e chamada de Deus, ser pastor, eu pedi a Deus que eu pudesse ver famílias sendo restituídas. Porque eu saí do Brasil brigado. Meu cunhado. Brigado assim. Reservas. Situações acontecendo na minha casa. Quando eu voltei, eu cheguei aqui em 2008. Quando eu voltei em 2016, eu encontrei todos eles. Eu já não era a mesma pessoa que saiu do Brasil. A gente foi para uma chácara onde meu pai estava trabalhando. E era do irmão dele. E ele não tinha trabalho, não tinha nem comer direito, ele e minha mãe. E eles mudaram para lá e não tinha nem internet direito. Eu fui meio que urgente para resolver isso, porque eu não conseguia contato com eles. E aí depois de 8 anos, eu cheguei. Meu irmão me pegou no aeroporto com a minha irmã. E a gente fez uma surpresa. Eles não imaginavam que eu ia chegar, meu pai e minha mãe. E aí quando eu vi meu pai, ele chorou. Ele chorou, minha mãe chorou. E ali, gente, eu tive um tempo tão maravilhoso, que no outro dia, de manhã, eu falei: vamos orar e ler a Bíblia. Eles sentaram, todos eles, e comecei a falar do amor de Deus. Porque no domingo eu ia batizar minha mãe. Porque quando eu estava no Japão, que eu me converti em 2010, eu comecei a pregar para minha mãe. Ela se converteu também ao amor de Jesus. E ela disse: um dia você vai me batizar. E aquilo ficou no meu coração. E realmente 2016 foi o tempo que eu fui. E quando eu cheguei lá, depois disso tudo que a gente fez, a minha irmã recebeu um milagre de manhã. Ela chorou, ela falou: Deus existe, me abraçou. A gente pro Rio, nossa família. E no domingo eu comecei a pregar. Eu não era pastor nada nessa época. Aí eu preguei, estavam todos sentados assim no barranco. Eu fui para uma pedra, aqueles rios cheios de pedra, né? Só que pedras grandes assim, um rio bonito. Eu comecei a pregar. Aí eu falei do Simão Cirineu, o homem que foi para Jerusalém para receber o perdão dos seus pecados, mas carregou a cruz de uma forma não voluntária. O soldado põe debaixo da cruz e ele carrega a cruz.
E este homem, ele volta para casa uma outra pessoa, porque os filhos dele depois vão aparecer na Bíblia na frente, que ele se converteu. E eu preguei sobre esse homem que saiu e outra volta, uma outra pessoa. E aí, quando eu terminei de pregar, eu estava orando, eu fui até o meu cunhado e orei por ele, abençoando a vida dele, e ele chorava e eu chorava. Meu Deus. Aí eu fui nas águas, minha mãe veio. E aí eu levantei a mão para cima e falei: mãe, a senhora crê que Jesus Cristo é Senhor e Salvador da sua vida? E ela: sim, eu creio. A senhora crê que Ele morreu na cruz pelos seus pecados e ao terceiro dia Ele ressuscitou? Ela: eu creio, filho. Eu levantei minha mão e disse: como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu desci minha mãe nas águas. Essa imagem nunca sai do meu rosto, da minha memória, porque eu vi o rosto dela dentro da água assim, com os olhos fechados. Eu levantei e eu abracei ela. E ela dizia: obrigado, filho, não teria coisa melhor para me dar. Eu virei para o barranco e falei assim: tem mais alguém que quer ser batizado? O meu irmão levantou a mão. Meu Deus. Nós precisamos entender que mesmo que você faz anos que não vê, ou coisa parecida, quais são as suas situações, que Deus, Ele intervém. Mais para frente, minha sogra veio para o Japão, trouxe ela, eu pude trazer. Ela veio, ela passou aqui na igreja, passou por encontro, também entregou sua vida, hoje faz a obra no Brasil. Minha mãe também pôde vir, hoje está lá no Brasil. Deus intervém na nossa família. Mas você não pode esperar começar pelo outro. É você o protagonista, é você, através de você. Você é o José. E essa manhã eu queria deixar essa palavra no teu coração. Aceita com paz as dores. Abençoe as pessoas críticas que tentaram destruir os teus sonhos. Reconheça e se alegre pelos atos de quebrantamento, de choro que você teve, que você experimentou. Ajude as pessoas a vencer o medo. Reconheça a soberania de Deus. Console o seu povo. Seja generoso e Deus irá intervir na sua casa.